Boa noite. Eu não sei até que parte vocês ouviram, vamos começar de novo, né? Parece que caiu a internet. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. E achou-lhes dormindo de tristeza e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus estava agonizando, Jesus estava sofrendo muito. A palavra agonizar, ela significa combater. A palavra agonizar significa um conflito espiritual muito forte. A palavra agonizar significa um combate espiritual muito forte. Muita gente entrando, vamos devagar. E Jesus estava agonizando, como a gente leu aqui, né? Ele foi posto em agonia, e quando ele é posto em agonia, ele orava mais intensamente. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, quanto mais agonia, quanto mais combate, quanto mais guerra, quanto mais conflito, mais Jesus orava intensamente. O nome dessa pregação é suor e sangue. A Bíblia diz que o suor se misturou com o sangue de Jesus e pela testa dele ele gotejava sangue. A medicina explica isso, Lucas é médico, por isso ele realça esses detalhes. A medicina explica isso como algo que é produzido por uma grande pressão. É algo produzido por uma grande guerra, por um esgotamento. É algo produzido por um grande desafio. Então, isso pode servir para a gente. Nós estamos passando como nação, como mundo, como cristãos, um grande desafio. E muitas vezes nós não chegamos até o sangue, como diz a Bíblia. Muitas vezes a gente desfalece antes, a gente desiste antes. E a gente não persevera em fazer a vontade de Deus. E eu vejo que isso é uma coisa que desagrada o coração de Deus. Ele nos dá o exemplo aqui de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele ia ser entregue para a mão dos fariseus, dos sacerdotes. Ele ia ser entregue para ser crucificado, para derramar sangue, para um novo tempo, para um novo testamento, para uma nova aliança. Já tinha acontecido um pouco antes uma reunião do sumo sacerdote, na casa do sumo sacerdote Caifás. Essa reunião com os escribas, com os fariseus, com os príncipes, os sacerdotes. Essa reunião visava prender Jesus, essa reunião visava buscar um jeito de prender Jesus, de crucificar Jesus, porque Jesus vinha fazendo seus milagres, seus sinais, suas maravilhas. Jesus vinha causando inveja, vinha causando oposição, e os discípulos andando com Jesus, uma grande movimentação em Jerusalém, e os religiosos que tinham grande interesse no templo, grande interesse nas suas profissões, grande interesse no Sinédrio. O Sinédrio era um conselho deles, era um senado. Tudo aquilo estava sendo colocado em xeque, toda aquela estrutura estava sendo colocada em xeque por essa passagem de Jesus, pela forma que Jesus ensinava, pela forma que Jesus andava, pelos milagres que ele fazia. Isso começou a provocar uma grande inveja, uma grande raiva, um grande ódio dos religiosos. Assim como os irmãos de José, eles buscavam matar José por inveja, assim também os assim também os sacerdotes, assim também os que deveriam ser os irmãos de Jesus, né, porque Jesus veio de Israel, eles buscavam matar Jesus. E Jesus, ele deseja passar essa última ceia, essa última Páscoa, com os seus discípulos, e ele fala, ele pede para preparar o cenáculo. Eles preparam o cenáculo, Pedro, João, Tiago, eles profeticamente buscam uma pessoa na cidade e preparam isso, e Jesus começa a falar nessa nova ceia de tudo aquilo que vai acontecer, que o derramamento de sangue, mais uma vez sangue, que esse derramamento que ele vai fazer de sangue
seria para que nós tivéssemos vida eterna, que a gente deveria sempre lembrar disso na ceia, que a gente deveria tomar a ceia em comunhão, que a gente deveria ter discernimento do tamanho da morte dele, do tamanho do resultado da morte dele. A morte dele veio não só para perdoar os nossos pecados, mas a morte dele veio para nos religar a Deus, porque o homem estava morto, ele foi religado espiritualmente a Deus. Jesus tomou a chave do diabo, do inferno, venceu o diabo no seu próprio terreno, e Jesus começa a falar para eles: olha, eu preciso morrer para a remissão dos pecados, para zerar o pecado de vocês, para que vocês, no meu sangue, tenham uma nova aliança. A questão aqui, como a questão não é olhar para o jejum em si, mas para o jejum feito com fé em Deus, de coração, com amor, com propósito. A questão aqui é a mesma, é um rito, mas um rito que significa a comunhão, um rito ordenado por Jesus para a igreja como um tipo, como um símbolo, de que sempre que eles se reunissem, sempre que eles fossem um, sempre que eles tivessem comunhão do Espírito Santo, eles deveriam lembrar do tamanho do sacrifício, do tamanho da morte, do tamanho do suor, do sangue de Jesus, para que eles não tornassem essa morte em vão, para que eles não menosprezassem o alcance da cruz. A morte seria tragada na cruz. Paulo faz aquela poesia linda: ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte foi tragada na cruz. Jesus invade o inferno, ele nos liberta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoa os nossos pecados, ele nos liga a Deus, ele nos redime. A palavra redenção, ele nos rapita, ele nos tira com mão forte. Assim como Deus ouviu o choro do povo de Israel, e ele tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, e a nova ceia, ela significa a Páscoa antiga, onde Deus ouve o choro, o clamor do povo, e Deus manda Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, e Deus manda Moisés fazer com que eles matem um cordeiro puro e imaculado, significando Jesus, e que através do sangue derramado nos umbrais superiores da porta, eles sairiam, o êxodo deles, eles sairiam livres de Israel, eles seriam redimidos, resgatados. A redenção ela é tripla, ela nos religa a Deus. A redenção, ela nos livra da doença, porque o salário do pecado é a morte eterna. Ela nos dá a chance de sermos curados. Muitos na ceia da igreja de Corinto dormiam porque eles não entendiam o tamanho, o discernimento da ceia, de tudo que estava acontecendo na cruz. Por isso nós vamos estudar uma semana, para que a gente não durma nas ceias, para que a gente não adormeça nas ceias, para que a gente não morra de fraqueza, por não entender o tamanho do propósito do suor, do sangue, do sofrimento derramado naquela cruz do Calvário. E Jesus institui a nova ceia, ele cumpre a antiga aliança, ele institui a nova aliança, o corpo dele é partido, o sangue dele tipifica o cálice da nova aliança. Ele institui isso, ele passa essa ceia com os discípulos dele, e na hora que eles estão sentados, ele fala: olha, que um de vocês vai me trair. Eles ficam contristados, eles ficam preocupados, perguntando uns aos outros quem seria. E Jesus fala: aquele que coloca a mão no prato comigo é o que vai me trair. E Judas fala: sou eu, Senhor. E Jesus, daquela forma sábia dele, diz assim para Judas: você que diz. Mas a Bíblia diz que eles tomam aquela ceia e eles cantam depois daquela ceia, eles louvam a Deus, eles começam a cantar um hino, sabendo que eles iam para uma guerra espiritual. Lembra que eu falei de Josafá? Josafá começava sempre a guerra com um louvor. Antes, quando Jesus está falando para os discípulos que ele vai ser traído, ele fala para todos os discípulos também: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele solta esse versículo, essa frase, né, esse argumento dele, e Pedro fala para ele: Senhor, eu vou morrer contigo, eu nunca te negaria, eu nunca me escandalizaria em ti.
E os discípulos fazem o mesmo. Não, Jesus, nós estamos juntos. Se o Senhor tiver que morrer, a gente morre junto. Mas Jesus sabia que eles não eram convertidos ainda, né? Isso é provado mais tarde. E quando Pedro fala isso, né, levanta isso, que eles estavam junto com Jesus, Jesus vira para ele e faz o primeiro aviso para ele: Simão, Simão, o diabo está querendo te cirandar. E eu estou orando por você. Primeira lição: Jesus é o nosso intercessor. Ainda hoje ele está à direita de Deus Pai. O diabo está te cirandando para que a tua fé desfaleça. Então, ora, eu estou intercedendo por você para que a tua fé não desfaleça. A fé aqui é fidelidade. E a fidelidade de Pedro desfaleceu. O diabo cirandou, o diabo andou ao derredor de Pedro. O diabo começou a mexer com a cabeça de Pedro, e Pedro não foi fiel a Jesus. E nós? O diabo tem nos cirandado. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, ele tem chacoalhado, ele tem cirandado o mundo. Como vai ser a nossa fidelidade com Deus como a de Pedro? Jesus, quando estava tudo bem, vendo os milagres, dentro da igreja, cantando louvor, só tinha herói. E agora estamos exilados, entre aspas, em casa, estamos de quarentena, muitos profetas enviando profecias do mundo inteiro. Eu já profetizei aqui, alguns talvez não tenham ouvido a minha forma de ler essas profecias, e como líder dessa igreja, vocês deveriam estar um pouco mais conectados nesse alinhamento também que eu estou passando, embora respeite os dons proféticos. Acredito sim no que estamos vivendo em relação a como o Brasil pode sair melhor. Disse isso já no nosso grupo, mas acredito que assim como Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse vírus, mas seja feita a sua vontade. Então eu não sei que horas é, eu não sei que dia é, eu não sei o que nós vamos passar. Então é muito melhor vigiar e orar, que foi o que Jesus fez, sendo filho do homem e filho de Deus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus era o grande profeta porque ele falou 2 dias, já vinha falando muito antes. 3 anos, ele morreu com 33, desde os 30 anos ele falava para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, olha, vocês vão destruir esse corpo aqui, esse templo eu vou reconstruir em 3 dias. Ele dava sinais proféticos de tudo que ia acontecer. Mas na hora que aconteceu, ninguém estava preparado. Então, junto com entendermos as profecias, tão importante é estarmos preparados para suor e sangue, para resistirmos como Jesus nos ensina a resistir. Ele fala claramente, vocês sabem que eu já vivi um pouco disso, eu não falo de ouvir falar, né? Eu falo ter vivido isso: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nos momentos mais difíceis da igreja, onde sofremos algumas oposições, a gente percebeu muitas ovelhas que se dispersaram. E se não se dispersaram saindo da igreja, se dispersaram estando na igreja. E mesmo muitas vezes dentro da igreja não agindo com a fidelidade a Jesus Cristo e ao ministério ao qual servem, porque não aguentaram e não entenderam e não vigiaram para suor e sangue. E Jesus fala para eles: olha, Pedro, você está sendo cirandado, mas eu interferi para que a sua fé não desfaleça. E vou te contar outra, Pedro: 3 vezes você vai me negar, ainda hoje, antes do galo cantar. Mas fica tranquilo, Pedro, quando você se converter, Jesus fala para ele, você confirma os seus irmãos. Ou seja, você faça também que os seus irmãos se convertam. Quando você entender, Pedro, quando você se converter, quando você parar de ser orgulhoso e dizer que vai morrer junto comigo, quando você vai parar de dizer que você tem mais força do que você realmente tem, quando você começar a me ouvir mais do que você ouve a você mesmo, a sua confiança, o seu orgulho e sua arrogância, quando você entender que você não está preparado para esse tamanho de guerra, quando você me ouvir
quando você vigiar, quando você orar, quando você clamar, aí eu vou te sarar, aí eu sararei a vossa terra. Veja essa postura de Pedro, ela pode significar muito para nós. Ele foi avisado 3 vezes. 3 vezes Jesus tentou alertá-lo, 2 vezes durante a ceia e 1 vez a caminho do Getsemane. Pedro, Pedro, você não está forte, Pedro. Pedro, Pedro, vigia a hora para você não cair em tentação. Nós vamos viver períodos de trevas. Vai haver o avivamento depois. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai vir um avivamento depois. Preguei isso já várias vezes. Sempre vai haver um grande avivamento depois de uma grande perseguição, depois de uma grande tribulação. Agora, não cabe a nós saber alguns dias e horas disso. Senhor, quando resgatarás Israel? Não cabe a vocês saber o dia e a hora, Jesus falou para os seus discípulos. Então, Pedro, ele mostra um excesso de confiança sem saber quem ele era realmente. E Jesus fala para eles que viria uma grande perseguição, que viria espada, e que não estaria mais tudo bem. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o que a gente vive hoje. Que não estaria mais tudo bem, mas que ele deveria só confiar, e que eles deveriam só confiar em Deus. O Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? Quando os meus malvados inimigos vieram contra mim e tentaram para comer as minhas carnes, foram eles que caíram. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Oração, fé, vigília, para conhecer a tua força, Senhor, como te vi no santuário. E para ir lá no final, ainda que meu pai e a minha mãe se esqueçam de mim, o Senhor não se esqueceria. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que uma guerra se acercasse de mim, nele confiaria. E no final é lindo. Anima-te, fortalece o teu coração. Anima-te, esse é um papel nosso. Sejam animados. No mundo tereis tribulações, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão em meu nome. Anima-te, confia no Senhor, espera, pois, no Senhor. Jesus estava tentando dar uma lição para Pedro, um israelita, que poderia ter lido o Antigo Testamento. Davi escreveu, assim como Moisés, os Salmos, na verdade, são 5 livros. Davi escreveu, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Nós temos que ir contra essa enfermidade. Nós temos que ir contra esse roubo na nossa economia. Sim, mas temos que ir contra esses gigantes, em nome do Senhor Jesus. Pedro foi avisado 3 vezes que o inimigo enfraqueceria a fé dele. Mas ele menosprezou, ele teve orgulho. A Bíblia fala que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Muitas vezes estamos ignorando os desígnios de Satanás. E ele tem alcançado vantagem sobre nós, porque nós não conhecemos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amém? Então Jesus, o que ele faz aí? Jesus, ele faz uma coisa muito interessante. Ele larga a cidade, ele chama os seus discípulos. Jesus, ele larga a cidade de júbilo, uma cidade de glamour naquela época, festa de Páscoa, cidade cheia. E Jesus, ele vai procurar um lugar isolado, chama os discípulos com eles e vai para o Monte das Oliveiras, onde fica o Getsemane. E aquele lugar era um lugar onde eles estavam acostumados a ir, porque Judas conhecia aquele lugar. Os discípulos conheciam aquele lugar. Então Jesus vai para um lugar que ele sabe que poderia ser encontrado. Jesus conhece as profecias. Jesus trabalha a favor das profecias. Jesus não só tem profecias, ele é profeta. E ele não só é profeta, ele discerne as profecias e ele não trabalha contra o plano de Deus. Ele não recalcitra contra os aguilhões. Ele não recebe uma palavra profética, um entendimento e age contra isso.
Jesus vai exatamente para o lugar onde eles iam com Judas, com os seus apóstolos, onde eles já tinham frequentado, onde facilmente... Sabe como aqueles filmes de televisão, que a maioria dos filmes americanos de romance, onde o casal se separa, mas na hora da conquista, aquele namorado ou aquela namorada fala assim, um fala para o outro, olha, eu quero te mostrar onde é o lugar que eu vou. E normalmente eles vão lá para o último andar de um prédio, ou para um lugar à beira do mar, e eles sentam e ficam conversando, e aí ela fala para ele, olha, quando eu estou com problemas, quando eu estou com dificuldades, quando eu estou sob pressão, eu venho aqui nesse lugar. Não era diferente com Jesus e com os seus discípulos, ele foi para um lugar conhecido, e ele não fugia das responsabilidades, ele encarava a cruz já de frente, ele já sabia que ele ia ser procurado, ele já sabia o lugar, como os discípulos, que Jesus falou, vocês vão para Galileia, e Jesus fica em outro, e os discípulos ficam em outro lugar. Ele trabalha a favor, Jesus é profético, é profeta, ele age profeticamente, ele age à altura das profecias, e ele larga, ele entra em atitude de oração. Eu quero que você guarde essa palavra. Jesus, ele entra em atitude de oração. Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer com ele, que ele vai ser crucificado, que depois desta última visita dele ao Getsemane, lugar de moer azeitonas para tirar azeite, ele sabe que ele vai ser tripudiado, torturado, pisado pelo mundo espiritual, mas que dali vai ser unção, que dali vai sair poder, dessa tribulação, dessa guerra espiritual, vai capacitá-lo para enfrentar as trevas, a morte e a cruz. Lugar de guerra, de moer azeitona, Getsemane. E ele com seus discípulos, ele anda um pouquinho na frente com os três que são mais perto dele, Pedro, João e Tiago, e fala para ele, vocês se sentam aqui que eu vou orar. E ele sai como que 30, 40 metros e ajoelha e se coloca diante de Deus. Ele já tinha feito a ceia, ele já tinha cantado o hino com os seus discípulos. Agora ele se ajoelha, entra em atitude de oração e fala, Pai, Pai, estou entrando em agonia. Pai, 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 daqui a pouco, provavelmente, eu vou estar num estado bem pior. Pai, Pai, eu sei que a tua vontade e que teu plano é que eu vá para a cruz. Pai, Pai, mas eu sou Deus, mas eu sou homem. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Eu já disse em algumas pregações que a questão não era ir para a cruz. Bandidos iam para a cruz. A questão era ir na hora certa e com o propósito certo para a cruz. E Jesus, para variar, estava na hora certa, no propósito certo e da maneira certa. Que toda profecia tem um modo, um tempo para se cumprir. E as formas que nós devemos agir como Jesus, uma ação nossa para que ela se cumpra. Pai, Pai. E ele levantou e voltou e pegou seus discípulos dormindo. Voltou e achou-os dormindo com tristeza. A Bíblia diz que estão com os olhos carregados. Muitas vezes, eu mesmo, né? Muitas vezes a gente fala, puxa, esses discípulos são os dorminhocos. Jesus mesmo olha para eles e fala, puxa, vocês não conseguem nem vigiar comigo, nem orar comigo. Era por volta de 11h30 noite, no horário dos dias de hoje. Mas a gente precisa entender também que existia uma densidade espiritual. Que aquela densidade espiritual começava a aumentar. Que as trevas começavam a chegar naquele local. Eu diria para vocês assim, para a gente ter como imaginar que muitos demônios, muitos principados, potestades estavam se dirigindo. Olha, Jesus está lá. Olha, chegou a nossa hora. Olha, chegou a hora de a gente matar Jesus, de colocar ele para a cruz. Aquilo estava infestado de poderes malignos das regiões espirituais. Eu creio que o nível de opressão carregava os olhos e trazia sono. A gente sabe disso, que muitas vezes a gente liberta pessoas na igreja de sono em horas indevidas, que vem através de opressão e às vezes até de possessão maligna. Os discípulos estavam com sono e Jesus chama a atenção deles, falou, vocês precisam vigiar e orar comigo. E vocês precisam se preparar para uma grande guerra para que vocês não entrem em tentação.
Olha, vocês não podem. Jesus estava dizendo, dando uma chance para eles. Ó, vocês, eu já disse para vocês que vocês poderão me negar. E, não, nós vamos morrer junto contigo. Não, Jesus, nós pode ficar tranquilo que nós estamos juntos. Estamos juntos aonde? Eles não conseguiram nem ficar acordados. E eu não estou dizendo que eles eram dorminhocos, como eu já disse, mas eles não tinham noção do tamanho da parada que eles estavam enfrentando. Jesus preparando sua equipe. Olha, gente, mais jejum. Olha, não é só 2 por dia. Olha, vamos 7 por dia. Olha, pessoal, não é só estudar a palavra 10 minutos por dia. Agora está na hora de começar a estudar 1 hora por dia. Olha, pessoal, as trevas estão vindo sobre a terra. Alô? É muito bonito, eu vi muitas profecias na internet ontem. Algumas delas já conheço há 15 anos. Já mandei para vocês um profeta de 15 anos. Eu me converti na Donep, onde esses americanos, homens de Deus do mundo inteiro, paravam por lá. Samuel Doctorium e outros grandes pregadores, Billy Graham, outros grandes pregadores. Eu vi profecia do Samuel Doctório que o Brasil seria a nação evangélica maior do mundo e que viveria um avivamento por causa disso. Eu me converti há 23 anos, estamos falando de 20 anos atrás. E que haveria uma peste, que haveriam guerras, isso está no Apocalipse. O que nós estamos vivendo agora é um pré-apocalipse, é um pedacinho do que vai ser a minha humilde opinião. Deus deu uma freada no ônibus, porque senão ele teria que acabar com o mundo antes. A coisa está ficando muito feia. E a igreja não tem sustentação para aguentar o que estava acontecendo. A mesma coisa com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não tinham força espiritual. Tem um outro nome que eu vou lembrar, que eu falei a semana passada. Eles não tinham estrutura espiritual para aguentar uma pancadaria daquele tamanho. Um combate daquele tamanho no Getsemane, mas eles falavam um monte de coisa, eles falavam tudo que eles queriam falar, até profetizavam. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ô Pedro, tu és pedra, disseste bem, não foi carne nem sangue. Pedro foi possuído pelo Espírito Santo e naquela hora ainda não era convertido. Recebeu um insight do Espírito Santo e não era convertido. Jesus acaba de dizer para ele, você não é convertido. Você não aguenta orar, você não aguenta vigiar. Você é orgulhoso, você tem os dons, mas você ainda não tem os frutos. Você não se alinha comigo aqui dentro do Getsemane. Nós estamos vivendo essa parada juntos, Pedro. Você precisa se alinhar comigo, nós precisamos estar juntos, vocês precisam vigiar comigo, vocês precisam orar comigo. Pedro, nós vamos vencer uma grande batalha. Pedro, tem um avivamento. Pedro, tudo bem. Mas Pedro, começa com o básico, vigia e ora junto comigo. E a Bíblia diz que Jesus buscou esses 3 e confessou para eles que ele estava muito triste. Eu fico tão feliz quando eu falo às vezes para a nossa igreja, para a nossa turma, que eu também fico triste. As pessoas acham que pastores não ficam tristes, que pastores não precisam de orações, de ajuda, Jesus pegou os seus 3 discípulos e falou para eles, olha, eu estou muito triste. Vigiem e orem comigo, eu estou muito triste, eu estou indo para uma grande guerra. E Jesus volta para lá e começa de novo. A Bíblia diz que ele intensifica a oração. Assim como Pedro fez, aprendeu com Jesus lá no livro de Atos, quando ele era convertido. Quando ele começa a ser perseguido, ele intensifica a oração. Ele não para de orar, ele intensifica a leitura da palavra. Jesus, a Bíblia diz que ele cai, Jesus ele cai sobre o seu rosto, sobre o seu semblante. Talvez vocês não achem todas essas palavras no livro de Lucas, mas existem três mortes e crucificação e ressurreição de Cristo. Eu estou falando um pouquinho de cada uma do que eu li. Jesus cai, a Bíblia diz que ele cai, que ele entra em estado de agonia. E os médicos, como Lucas era médico, eles poderiam entrar até em estado de letargia, tal era o sofrimento espiritual. Jesus começou a sentir o temor da morte, ele estava começando a ver o filme da morte perto. Imagina você imaginar, olha, eu vou tomar umas pregadinhas no pulso, olha. Eu não sei se você já imaginou alguma vez, olha, eu posso ter o Covid, eu posso ir para o hospital, não sei se já passou pela sua cabeça. Só de passar pela cabeça que alguém aqui pega uma gripe e vá para o hospital, a gente já fica preocupado de não pegar um contágio. Estamos tudo presos dentro de casa, só de imaginar, e estamos corretos.
Imagina Jesus sabendo que ele não podia evitar o Covid dele, a cruz dele. Ele tinha que ir para a briga, ele tinha que levar os discípulos dele para a briga, ele tinha que fortalecer os discípulos dele. Ele entrou em agonia, a Bíblia diz que ele começou a suar sangue da testa e que ele não aguentava ficar sobre os pés dele. Ele começou a entrar em estado de agonia. Ele já estava quase explodindo, a ponto de das veias, os vasos se romperem e serem misturados com sangue. E ele sangrava cor de vinho. E ele levantou sobre os pés dele, a Bíblia diz que ele ficou tão fraco que veio um anjo, numa das versões, e o confortou. A tradução dessa palavra não está em cima de consolo, mas é parecido com um anjo que aparece para Elias na caverna em depressão. A Bíblia diz que o anjo fortaleceu Elias, o anjo fortaleceu Jesus. O anjo fortaleceu, e os discípulos dormiam porque eles estavam possuídos de muita tristeza, eles conseguiram de novo dormir. A Bíblia diz que Jesus volta 2, 3 vezes, na terceira vez. E os discípulos estavam dormindo, Jesus estava agoniado, guerreando sozinho, com todas as suas forças, uma guerra espiritual, que ele ia libertar o mundo dos seus pecados, da sua morte espiritual. Imagina o tamanho da perseguição que esse homem, a Bíblia diz que ele era homem, o filho do homem. Lucas fala que ele era o filho do homem para provar que era possível, ele passando tudo isso naquela cruz. E por isso que nós precisamos entender a ceia e não menosprezarmos o símbolo da ceia. Não é o cálice, não é o vinho, se é branco ou vermelho. Não é isso, é o símbolo de tão grande sofrimento, suor, sangue, salvação. E Jesus, a terceira vez, depois de sofrer essa guerra enorme contra as trevas, essa opressão, de imaginar todo o sacrifício que ele ia pagar, a Bíblia diz que ele volta a terceira vez, os discípulos estavam dormindo, e aí ele adverte os discípulos: olha, está chegando a minha hora, agora vocês dão um cochilo aí, dá uma dormidinha para vocês se fortalecerem. E Jesus permite que eles descansem um pouco, embora eles já tivessem vindo dormir. E a Bíblia diz que Jesus se levanta e fala para eles: levantem, porque agora as trevas, é a hora das trevas. Jesus tinha um discernimento espetacular, é a hora das trevas. É a hora das trevas. Chegou a hora das trevas. Chegou aquele que vai me trair. Chegou aquele que me trai. A Bíblia diz que quando Judas chegou, Jesus olhou para ele. E ele veio para beijar Jesus com a sua hipocrisia. Jesus olha para ele e fala: com um beijo, amigo, você me trai? Mas a Bíblia diz também, numa outra versão dos evangelhos, que Jesus pergunta: quem vocês estão buscando? E quando Jesus pergunta: quem buscais? Eles caem para trás, eles caem no chão. Jesus ali dá uma demonstração do poder dele, que você tem que começar a entender, talvez você nunca tenha visto. E eu vou trazer para vocês aí um entendimento disso, espero conseguir trazer, que o Espírito Santo te mostre isso, de como Jesus busca as profecias acerca dele, que eram a vontade de Deus. Os sacerdotes foram atrás dele com porretos e espadas. Jesus vira para eles e fala: vem cá, eu estava com vocês todos os dias ensinando no templo. E por que vocês não me prenderam no templo? E eles não prendiam Jesus no templo porque o povo achava que Jesus era o Messias, eles tinham medo disso. Jesus olha para ele: por que vocês não prenderam no templo? Mas fica tranquilo, hoje é dia de vocês me prenderem. Eu não vou resistir. Eu já mostrei para vocês que eu só dei uma respirada, já todo mundo foi para o chão. O meu discípulo aqui, o Pedro, que é um pouco apressado, despreparado, totalmente hiperativo, ele já cortou a orelha, já se precipitou e cortou a orelha. E a Bíblia, nenhum lugar da Bíblia se dá o nome de Pedro, a não ser depois que ele morre. João fala que foi Pedro que cortou a orelha de Malco. Por quê? Porque era perigoso para Pedro, eles escondem o nome de Pedro. E Jesus fala para ele: olha aqui, se eu quisesse me livrar de vocês, eu pediria para o meu pai mandar anjos, o exército do céu. Mas vocês iam me buscar com porretes, como se eu fosse um ladrão, porque eles queriam prender Jesus como um impostor. Na acusação contra Jesus é que ele era um impostor, é que ele era um agitador. Lembra daquela canção que nós cantamos? Um agitador qualquer. Eles queriam prender Jesus e não dar o mérito de que eles estavam prendendo o Messias. A grande guerra intelectual das frases ali, em todos os textos, era:
os fariseus, os religiosos, que já suspeitavam que ele era Jesus e tinham que prendê-lo como se não fosse Jesus, como se fosse um bandido, com porretes. Então eles estavam adorando a atitude de Pedro de cortar a orelha, porque eles queriam ir para a briga. Aí Jesus derruba todos no chão e fala para eles: Pedro, guarda a sua espada, porque aqueles que sacam da espada vão morrer pela espada. E eu não sou um bandido, eu não sou um salteador. Eu já disse para vocês, vocês não oraram, vocês não se prepararam. Eu falei que vocês iam ser cirandados e entrar em tentação. Agora guarda essa espada, porque eu preciso ser preso como Messias. Eu não estou sendo preso porque nós perdemos. E o mais lindo dessa história toda, quando você analisa todo o contexto, é que Jesus ele não coloca poder na mão dos inimigos. Ele não mostra fraqueza, tristeza para os inimigos. Ele confessou a sua fraqueza para os seus discípulos, a sua tristeza. Mas ele orou tanto que ele estava forte, ele tinha discernimento. Ele dizia: olha, vocês vão me prender porque está escrito, as escrituras dizem que vocês iam me prender. E as escrituras dizem que vai ser numa Páscoa, porque o próprio sumo sacerdote disse para eles: olha, vocês prendam Jesus, mas não permita que seja na Páscoa para que não haja alvoroço. Ele tinha medo do povo que sabia que Jesus era o Messias. Boa parte já sabia que Jesus era o Messias. Bem-aventurado aquele que vem em nome de Jesus. Então eles tinham que preparar uma situação, provocar Jesus, para Jesus entrar na briga, para que eles tivessem o que falar. Ai, tomara que a gente ore pelos nossos governantes, eu não vou dar o nome, mas que ele não entre em provocações. Olha como Jesus fazia. Jesus não dava motivos para que eles perseguissem a Jesus pelo motivo errado. Eles tinham que prender Jesus pelo motivo certo, que era o que diziam as escrituras a respeito dele. Ele falou: vocês vão me prender porque a vontade soberana de Deus. Porque se meu pai quisesse, eu pediria para mandar o exército do céu. E vem cá, quantas vezes tentaram me prender no templo e eu escapei de vocês? Vocês estão frustrados? Por que vocês não tentam me prender no templo? Mas fiquem tranquilos. Eu vou me entregar para vocês, porque agora chegou a hora do Messias morrer e ele se confessa, e ele se assume como Senhor e Redentor. No final ele fala assim: eu sou o Messias. Vocês não quiseram reconhecer. Eu andei como Messias. Eu nasci como filho de Deus. Eu nasci de uma virgem. E vocês me chamaram de filho da prostituta. Eu andei como um filho de Deus na terra. Com 12 anos eu estava pregando a palavra de Deus com autoridade nas sinagogas. Com 30 anos, se vocês todos souberam, eu fui batizado por João Batista e o Espírito Santo veio sobre mim e o meu pai disse lá do céu: você é meu filho amado, em você eu tenho prazer. Dos 30 aos 33 anos eu andei curando todas as enfermidades, ressuscitando mortos, curando os paralíticos e anunciando o dia aceitável do nosso Deus. O que era o dia aceitável do nosso Deus? O dia da vingança do nosso Senhor. Vai haver um dia que não vai dar mais para salvar. Vai ser um dia do Apocalipse, que eu não creio que esteja tão perto. Eu creio que nós estejamos iniciando alguns sinais dos finais dos tempos. O princípio das dores. É só um treino, na minha humilde opinião. Jesus estava dizendo para eles: vocês agora querem me prender como bandido. Vocês vão me matar, vocês me traíram, vocês armaram contra mim, vocês querem me tirar a minha honra de morrer como filho de Deus. Não, não, não. Está aqui, e ele se entregou à morte. A Bíblia diz que Jesus se entregou à morte, que ele se preparou e que ele entregou à morte. Não queria que fosse preso como um salteador. Vocês me buscam com porretes, vocês não vão me prender como um salteador. Vocês me viram no templo. Então eu quero preparar hoje vocês. Hoje a primeira parte desse sermão em 3 partes. Hoje, quinta-feira, nós vamos falar de toda a entrega, de toda a negação de Pedro, que ainda não tinha se convertido e nega Jesus. Mas é muito interessante a gente entender toda essa negação de Pedro, todos os processos pelos quais Jesus foi submetido, quanto suor, quantas pauladas, quantas cacetadas, quantos escarnecimentos, quanta tristeza, quanta dor. Em todo o tempo ele agiu como as profecias falavam acerca dele. Ele agiu como o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Nós vamos estudar isso quinta.
E no domingo nós vamos comemorar o dia da grande ressurreição, que é a nossa Páscoa. Então quero encontrar com vocês aqui na quinta-feira, para a gente falar da morte de Jesus. Ok? Hoje a gente termina falando dessa grande pressão. Nós tivemos um exemplo do que o grande Cristo fez. Passo número 1. Ele é profético. Ele sabia, ele tinha discernimento espiritual, porque ele andava conectado com o Pai. Ele orava, ele jejuava, e ele fazia tudo aquilo que ele via o pai dele fazer. Ele não fazia nada que ele não via o pai dele fazer, até para ressuscitar Lázaro. Ele falou alto, falou: Deus, eu estou chamando Lázaro para fora. Agora o Senhor, por favor, ressuscita Lázaro. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada que não via o Pai fazer. Para isso ele saía para orar. Ele saía da multidão. Ele se isolava. Então um ponto muito bom desse isolamento. Tomara nós como igreja, saiamos um pouco de cena, saiamos um pouco dos cultos, saiamos um pouco dos shopping centers. Porque muitas vezes, ir para a igreja é muito bom, mas muitas vezes nós substituímos a igreja por Jesus. Olha o que Jesus falou para os discípulos no final: vocês vão ser submetidos à perseguição e à espada, só confie em mim. Então é muito bom que a gente faça como Jesus. É hora de sair da cidade. Jesus saiu de Jerusalém, Jesus saiu do cenáculo e Jesus foi para o Getsemane para ser moído, para sair azeite. O povo de Deus está sendo moído nessa tribulação. Eu e você estamos sendo moídos. A moeção do mundo, o Getsemane, o cemitério do mundo, vai trazer depressão. O cemitério do mundo vai trazer fome. O cemitério do mundo vai trazer angústia. O cemitério do mundo, o vírus do mundo vai trazer problemas na economia. Mas para os filhos de Deus, essa moeção vai trazer mais unção. Vai trazer mais poder. Porque Deus está nos provando com tudo isso. E nós vamos sair aprovados. Não vamos agir como Pedro. Não vamos agir como crianças espirituais. Não vamos agir apressadamente. Não vamos agir na frente de Deus como Pedro. Não vamos sair cortando orelhas. Vamos ficar recatados no Monte das Oliveiras. Vamos ficar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarmos. 1000 podem cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda. Vamos nos esconder como esse mestre Rabi Jesus no esconderijo do Altíssimo. Vamos suportar todas as pressões como Jesus. Se tivermos que chegar ao sangue, tomara que não, estejamos preparados para chegar ao sangue. Jejum, focados em Deus, com fé e com motivação correta. Arrependimento dos nossos pecados. Nos arrepender e nos converter do nosso orgulho, da nossa soberba, muitas vezes como cristãos. Não fazemos como Pedro. Não fazemos como os discípulos no meio de uma grande depressão e guerra e combate, mesmo debaixo de um poder enorme das trevas, não conseguiam ficar acordados. Não conseguiam discernir aquilo que está acontecendo. Eles estavam no Monte das Oliveiras fisicamente, mas espiritualmente não conseguiam estar lá. Eles perderam a chance de discernir todo o trabalho que o mestre fazia para cumprir o que as Escrituras. Eles perderam a chance de ver um Deus maravilhoso, que era Jesus, obedecendo o seu Pai em cada detalhe. E Jesus ali suando sangue, vertendo o suor e sangue da testa, caindo sobre os seus pés, com o joelho e rosto no chão, não aguentando levantar. Eles perderam a chance de ver esse anjo fortalecendo Jesus. Nós precisamos entender o isolamento para o nosso bem e termos a chance de ver anjos nos visitarem. Como eu falei domingo, estarmos preparados como Daniel, para como alguns da nossa igreja, muito bonito, muito bom, estarmos recebendo revelações profundas. Muito bom. Recebemos revelações profundas de Deus. Estamos preparados para isso. Outra coisa, entender a agonia de Jesus, o que ele sofreu. E o que a Bíblia diz, e nós não chegamos nem até o sangue e desistimos muitas vezes. Dormimos quando é hora de estarmos acordados e não vigiamos. E entramos em tentação e perdemos muitas vezes a nossa fidelidade. Jesus foi fiel a Deus em todos os momentos. Precisamos entender a submissão de Jesus, passo número 3.
3 vezes ele tentou fugir. Pai, pai, se possível, afasta de mim. Mas nas 3 vezes que Deus falava, você vai ter que encarar a cruz. Eu não vou te tirar. Mas Jesus se fortalecia, orava para encarar e fazer, pai, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Que nós possamos, como Jesus, aprender nessa Páscoa a fazer, a entender, a ouvir e a fazer a vontade de Deus. E que nós entendamos e façamos como Jesus. Sejamos moídos para sair preparados para uma grande vitória como Jesus. No caso de Jesus, a morte era uma grande vitória. No caso de Jesus, ir para a cruz como Messias já era. Mostrei para vocês hoje que a morte só não está na ressurreição. Jesus precisava ir para a cruz como um Messias, como Filho de Deus vivo. Tentaram de todas as formas desonrar Jesus. Levar Jesus como um assassino, como um agitador. E Jesus agiu nos conformes para ir para a cruz com a dignidade, ser interrogado por Herodes, como nós vamos ver na quinta, ser interrogado por Pilatos, como nós vamos ver na quinta, ser escarnecido pelos judeus, como nós vamos ver na quinta, ser negado por Pedro, como nós vamos ver na quinta, detalhe por detalhe. Jesus se entregou e ainda falou, olha, vocês podem me levar, porque hoje é o dia de se cumprir aquilo que estava escrito sobre mim. Se eu quisesse fugir dessa cruz, eu daria mais um sopro. Meu pai enviaria anjos, mas eu não vou fugir, porque eu tenho que fazer a vontade do meu pai. Não fuja, não fuja. Fique no lugar onde Deus te colocou. Fica debaixo da provação que Deus te colocou. Fica em conexão com Deus o tempo todo. Vigia e ora, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, se possível caiam de joelho, sobre os seus pés, sobre o seu semblante, rosto no chão. Intensifiquemos as orações pelo Brasil, pelos doentes, pelos enfermos, pela economia. Não nos dobremos. Não vamos desfalecer. Não vamos ficar buscando outras coisas externas para termos entretenimento. Vamos focar no nosso Monte das Oliveiras. Vamos focar na nossa morte, no nosso Getsemane. Vamos morrer para nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E vamos sair com a vitória, a honra, a glória e o poder que pertence a Deus. Para ressuscitarmos depois em nome de Jesus Cristo. Muitos querem ressuscitar, mas esquecem que precisa morrer. Muitos querem a ressurreição, mas esquecem da cruz, da humilhação. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para o devido tempo sermos exaltados. Espero você na quinta-feira. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, dai-nos força para passar tudo aquilo que nós temos que passar, Pai. Nos comprometemos a orar e vigiar contigo, Jesus. Nos comprometemos a não ser dorminhocos, a não ficarmos gastando o nosso tempo com situações externas, ó Deus. Ó Pai, nós nos empenharemos contigo, nos comprometemos a vigiar, a orar, a ler a palavra mais intensamente. A buscarmos todas as armaduras, todas as armas da armadura espiritual e nos revestirmos para o dia mau. Não vamos fazer como Pedro e sairmos cortando a orelha. Não vamos saindo como os outros discípulos e ficarmos dormindo. Uns eram tímidos demais, outros agressivos demais. Senhor, queremos ser iguais a Ti. Tu és nosso mestre, Jesus. Que nós saímos preparados, ó Pai, passamos pelo fogo e pela água, mas elas não nos submergirão. Ó Pai, nem a chama vai arder no seu povo. Assim como profecias estão dizendo, e eu creio, porque já ouvi isso há muitos anos, ó Pai, e estou ouvindo hoje mais algumas vezes, que o Brasil tem algo especial para a nossa nação. Nós acreditamos nos remédios chegando, na cura chegando, Pai, mas que seja na Tua hora, da Tua forma e na Tua vontade, ó Pai. Te amamos, Jesus, te amamos, Deus. Eu profetizo a cura sobre médicos e enfermeiros. Eu profetizo melhora na economia, sabedoria para o nosso governo. Eu profetizo sabedoria para o nosso presidente, um pouco para o nosso presidente desse manejo nas colocações como Jesus. Dá, Senhor, para esse homem, coloca pessoas adequadas, porque ele só está cercado de inimigos, ó Deus. Deve ser muito difícil, porque ele me parece um tipo de Pedro, ó Deus. Em nome de Jesus, coloca do lado dele, Pai, pessoas que representem a Cristo, Pai.
para dirigi-lo, Pai, para que se cumpra todas as profecias acerca da vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te adoramos e engrandecemos o teu nome. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.